Vamos para a palavra aqui que nós vamos perdendo até uma atrasada aqui. Vamos para a palavra, né? Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de São João, né? Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos aí ler uma palavra para o nosso elevo espiritual, né? Evangelho de São João, capítulo de número 1. Nós estaremos aí lendo uma palavra abençoada aí para nós estarmos meditando. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui, fica mais fácil para nós estarmos juntos aí meditando aí a palavra de Deus, né? Com certeza, né? Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 1, que vai dizer assim para você que está sintonizado ouvindo nós aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite. Ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Essa palavra eu quero trazer para a nossa meditação, para você que está sintonizado ouvindo nós aí. Quero trazer para a nossa meditação. Eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar de uma forma muito especial. Nós vamos encontrar a passagem de Nicodemos, um homem abençoado por Deus, um homem que era fariseu, mas judeus na mesma hora. E ele foi ter de noite com Jesus para saber o que Jesus falava. E a pessoa, às vezes, nós pregamos a palavra de Deus, e às vezes nós falamos tal coisa, Nicodemos, mas a maioria das pessoas não sabe quem era Nicodemos, e quem era Nicodemos, da onde que ele veio, se ele era judeu, se ele era romano, ou se ele era cristão, não sabíamos, vamos supor assim. Mas o Nicodemos foi aquele homem que foi perguntar para Jesus. A Bíblia vai dizer quem era Nicodemos. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Nicodemos pertencia ao grupo de judeus chamado fariseu. E ele também era príncipe dos judeus. Muitos fariseus não acreditavam que Jesus Cristo tivesse sido enviado pelo Pai Celestial. Mas Nicodemos acreditava por causa dos milagres que Jesus fazia. O significado de Nicodemos, o nome chamado Nicodemos, nós vamos explicar para vocês aqui. A maioria das pessoas conhece, mas tem pessoas que estão escutando nós pelo rádio e eles não sabem às vezes o nome, o significado. Por que Nicodemos? Então Nicodemos era um homem chamado príncipe dos judeus, um homem estudioso, um homem que conhecia a Bíblia de ponta a ponta, um homem muito sábio, um homem muito entendido. E as pessoas às vezes, quando tinham dúvida ali sobre o que estava acontecendo da palavra de Deus, queriam saber alguma coisa, eles não sabiam muitas coisas, mas sobre a Bíblia, sobre a religião, Nicodemos era uma pessoa estudada. E os povos ali iam falar com ele, ele instruía os povos para ler a Bíblia, para fazer um monte de coisa. Mas entender Jesus é diferente. Nicodemos lia a Bíblia, era um homem religioso, um homem muito sábio, mas ele não entendia Jesus. Então por isso que ele foi ter com Jesus. Agora vamos saber o significado do nome chamado Nicodemos, para você nos entender. O seu significado é vitória do povo. Resulta-se de junção de elementos de Nic, que significa vitória, e Demos, que significa povo. Então por isso que era Nicodemos. Nic significa vitória e Demos significa povo. Por isso que ele era chamado de Nicodemos. O nome é vitória do povo. Esse homem chamado Nicodemos. A Bíblia vai dizer, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Porque muitos fariseus não acreditavam que Jesus tivesse enviado pelo Pai Celestial. Mas Nicodemos acreditava por causa dos milagres que o Senhor fazia. Então ele foi ter de noite com Jesus. Porque os fariseus eram homens complicados, mas Nicodemos era um homem sábio e entendido. Só que ele conhecia a palavra, mas ele não tinha entendimento. Como falar com Jesus? Ele queria saber quem era Jesus, da onde que ele veio, o que ele estava fazendo no momento. Então ele foi ter de noite com Jesus. E a Bíblia vai explicar para nós que Jesus deu uma lição para ele. Jesus deu um ensinamento muito grande para ele. Só que ele não compreendia, porque ele queria saber que ele era sábio, ele queria saber coisas melhores do que ele sabia, mas ele sabia carnalmente. Mas Jesus vem falar espiritualmente com ele, que nós vamos chegar lá, que eu quero te explicar. O povo judeu, os povos fariseus,
qual estavam ali juntamente com Nicodemos, vamos saber quem eram os fariseus. Os fariseus eram os mais poderosos grupos religiosos na época de Jesus. Eram rígidos em suas obediências e essas tradições e as considerava mais importantes do que a palavra dos profetas. Eles se achavam melhores do que todas as outras pessoas. Então, como eles eram rígidos no que eles faziam, no costume, eles se achavam as pessoas tão importantes. Quando eles iam jejuar, por exemplo, eles diziam: eu jejuo tantos dias, olha, eu dou tantas de oferta. Eles contavam o que eles iam fazer, para se garantir. Eles se achavam sábio, entendido. Mas perante o povo que estava ali, eles eram sábio, entendido. Nicodemos também fazia parte desse povo. Só que Nicodemos tinha uma diferença, que ele foi querer saber quem era Jesus, e ele foi entender quem era Jesus. Então ele não quis sair de dia para que os povos ali, as pessoas a qual ele dava ensinamento, que ele ensinava as pessoas, em muitas palavras sobre a religião, que ele era muito religioso. Então ele não quis falar com Jesus de dia. Ainda Nicodemos foi falar à noite com Jesus. E Jesus ensina que Nicodemos, para todos os povos ali, Jesus conversando com Nicodemos, ele ensinava como Nicodemos deveria andar. Eu quero ler um versículo aqui que diz assim: e Jesus ensina a Nicodemos que todos precisamos nascer da água e do Espírito para entrar no reino do céu. Jesus ensina a ele que Jesus era o Filho unigênito de Deus, enviado para salvar a humanidade. Olha aqui, então Jesus ensina a Nicodemos que todos precisamos nascer de novo da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Jesus ensina que ele é o Filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus unigênito, que enviado por Deus para salvar a humanidade. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 4, de 1 a 42. Só por Jesus é a salvação. Então nós vamos entender que Jesus é a salvação. Era isso que Jesus explicava para ele. Se você pegar o livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de 19 a 21, vai dizer: Paulo descreve quais são os frutos da carne e da imoralidade. Quando Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu sou Jesus e eu estou aqui junto contigo, mas eu quero te ensinar de uma maneira diferente. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: mas como pode nascer da água e do Espírito? Como pode uma pessoa sendo velha pode entrar no ventre da sua mãe e pode voltar a nascer de novo? Aí Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem nasceu da carne entenda o que é carnal. Quem é nascido do Espírito entenda o que é espiritual. Jesus diz: olha, Nicodemo, você é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito entendida. Porém você está carnalmente, mas eu estou falando espiritualmente. E Jesus disse: para quem entender, para quem saber, ou quiser saber o que significa, o que a carne precisa para se manter e o que o Espírito nosso precisa para nós subir as mansões celestiais. Há uma briga no nosso corpo, no nosso ser, dentro de nós. A nossa carne quer as coisas melhores dessa terra, quer viver uma vida diferente, mas o nosso Espírito quer que nós façamos o melhor para Deus, para nós termos a vida eterna com Deus. Então Jesus começa a explicar: tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Só pode entender quem é do Espírito. Quem nascer de novo pode entender o que é o fruto do Espírito. E aquelas pessoas que não nasceram de novo vão entender o que é o fruto da carne. Daí você me pergunta: moçadinha, mas o que significa o fruto da carne? O fruto da carne, Paulo escreve no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, que diz assim: e Paulo descreve quais são os frutos da carne.
a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria e a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dimensões e facções, e a inveja, a embriaguez, coisa semelhante, os frutos da carne. Representa tudo o que não provém de Deus. Então, mais ou menos aqui são alguma coisa aqui. O que é o fruto da carne? É tudo isso que eu falei e mais um pouco. Tudo aquilo que não representa que Deus mandou nós fazer, é fruto da carne. Ou seja, tudo aquilo que não provém de Deus é fruto da carne. Aí você pode perguntar, nossa, Adi, mas como assim? Fruto da carne? Tudo aquilo que não convém de Deus é fruto da carne, é o que a carne quer. Mas com Deus é diferente. Quando nós falamos os frutos de Deus, na nossa salvação, é totalmente diferente. O que precisamos para nós entrar no céu, por exemplo, se a carne faz tantas coisas erradas, quantas coisas mal a carne faz, o que nós precisamos para nós um dia subir nas mansões celestiais? Aí você vai ter que o fruto do Espírito, ou seja, o que nós precisamos para entrar no reino de Deus: ser feliz, ser positivo, orar e estudar as Santas Escrituras, arrepender dos seus pecados, ser digno de uma recomendação para o templo, dar ouvido aos conselhos dos profetas, servir fielmente o chamado na igreja, pagar seu dízimo honestamente integral, andar na direção de Deus, obedecer à voz de Deus. Aí você vai ser uma pessoa que anda na direção de Deus, você anda na retidão de Deus. Aí você vai ser uma pessoa com um objetivo certo, com uma inscrição para entrar no céu, se você andar na direção de Deus. Mas você tem que fazer o que é da vontade de Deus, porque a Bíblia vai dizer que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você larga as coisas velhas, elas se passaram. Você larga o pecado, fica tudo para trás, Deus não lembra mais do pecado. Quando você fala com Deus, se arrepende, você começa uma vida nova perante Deus. Deus esquece, o pecado fica no mar do esquecimento, fica lá atrás, e nós começamos uma vida nova com Deus. Aí Deus não vai se lembrar do nosso pecado. Talvez você olha, nossa, Adi, mas tal pessoa fez tal coisa para mim e eu não gostei. Eu perdoei essa pessoa, mas cada vez que eu olho nela, eu me lembro do que ela fez para mim. Olha para cá, você que está assistindo aí. Cada vez que eu olho para a pessoa que me fez um mal, e eu olho para ela, eu lembro do que ela fez. Então você não perdoa a pessoa. Porque quando você quer perdoar a pessoa, você tem que perdoar de coração. Se nós perdoarmos alguém de coração, nós somos perdoados. Se nós perdoamos da boca para fora, fica guardado no nosso coração. Nós não vamos conseguir perdoar a pessoa e nós corremos o risco de não ser perdoado. Então, quando a pessoa fez algo para nós, nós perdoamos, deixa do lado. Segue uma nova vida. Esqueça o passado. Comece uma nova vida para frente, juntamente na presença de Deus. É por isso que muitas coisas não acontecem quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. Porque nós lembramos, nós começamos a orar e começamos a lembrar daquele passado que pessoas ofenderam nós temos aquela mágoa no coração. A nossa oração não vai ser válida, porque nós temos guardado no nosso coração. Mas a partir da hora que nós esquecemos aquilo que as pessoas nos fizeram, nós perdoamos. Talvez você olhe e diga, mas irmão Sadir, mas é tão difícil perdoar os outros, eu não consigo esquecer. Mas eu te digo que Jesus disse que para que nós possamos receber o perdão, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar com o nosso coração para nós receber o nosso perdão do coração. Com o coração nós perdoamos e com o coração nós somos perdoados. Porque a Bíblia diz que quando nós conversamos com Deus, nós falamos com Deus, Ele nos perdoa no mesmo momento, desde que nós estamos com o coração, falando com o nosso coração. É isso que a palavra vai ensinar. Então Nicodemos vai falar com Jesus e diz, olha, Rabi, bem sei que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz sinais e maravilha, ou as coisas que tu faz, se Deus não faz com ele, se Deus não for com ele. E Jesus responde simplesmente para Nicodemos, Nicodemos, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito,
não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos olha para eles, mas Jesus, como pode ser assim? Como pode um homem velho? Pode voltar lá no ventre da sua mãe? Pode voltar lá e nascer de novo? Aí Jesus disse para Nicodemos, não, Nicodemos, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aí os irmãos diziam, mas como? O que é isso, nascer da água e do Espírito? Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão do pó da terra. Deus fez uma imagem nossa, a semelhança de Deus. Mas Deus foi lá e pegou o pó e fez Adão do pó. Quando fez o Adão, dormiu um sono, ele tirou um fio de sua costela e fez a mulher, a disjuntora de Adão. É uma criatura de Deus. Ele criou Adão e Eva. É uma criatura. Então, a essa altura, nós seríamos criatura. Quando Deus deu seu filho para morrer na cruz do Calvário, tirou do céu, enviou para baixo, para nascer de uma mulher virgem chamada Maria, ele tirou seu filho e Jesus nasceu para perdoar o nosso pecado, para passar as dores que nós passamos, para sentir o que nós sentimos aqui na terra. Então Deus enviou a Jesus e disse, olha, vou colocar meu filho ali para que passar todas as dores que vocês passam aí na terra. Que o homem possa sentir, ou a mulher possa sentir, ele vai passar por essas dores, ou vai sentir que passou por muitas mais dores. Mas para vocês entenderem que eu dei meu filho para que toda aquela pessoa que aceitar Jesus como suficiente salvador da sua alma, ele possa ser filho de Deus, possa ser co-irmão de Jesus Cristo. Então, até então, Adão e Eva, até chegar em Jesus, era uma criatura, porque não teria o Espírito Santo de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, segundo o que eu estou entendendo aqui, ele morreu, perdoou o nosso pecado. E a hora que nós aceitamos a Jesus no nosso coração, nós se tornamos filho de Deus, co-irmão de Jesus Cristo, porque nós aceitamos Ele no nosso coração. Então, a partir da hora, nós somos filhos de Deus. O que é ser filho de Deus? É estar na direção de Deus, é entender o lado espiritual, é falar espiritualmente, é entender espiritualmente. Isso é estar do lado de Deus, falando, como Jesus disse, que nós precisamos pedir perdão do nosso pecado, perdoar os outros, para nós falar espiritualmente. Agora o homem, a maioria das pessoas que não aceita Jesus, que não tem o Espírito Santo de Deus, não vai entender. Era isso que Jesus estava dizendo, olha, eu estou falando porque eu sei. Eu estou falando porque eu conheço. Porque ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus. Mas Nicodemos não estava entendendo. Então, para você entender melhor, eu quero para frente aqui, que nós temos tempo ainda. Quando Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos disse, olha, e disse Nicodemos, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu é mestre de Israel, tu é homem entendido, e não sabes isso? Olha, Nicodemos, você é um mestre. Você é o homem mais sábio, por exemplo, aí de Israel, e você não entende, não conhece? Porque Nicodemos estava falando carnalmente, mas Jesus estava falando espiritualmente. Jesus disse assim, ó, na verdade te digo, e que nós sabemos, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, mas não aceitais isso, o nosso testemunho. Você não entende? Se vós falei das coisas carnais e não entendeis, como eu posso falar das coisas espirituais? Olha, Nicodemos, estou te falando aqui, pessoalmente, estou falando como homem, e você não está entendendo. Agora, como que eu vou te falar das coisas espirituais, ou as coisas espirituais do meu Pai? Então não tem como eu falar com você, que você não vai entender. Você não entende, porque você não é espiritual ainda. Então a Bíblia vai dizer isso. E Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então Jesus diz, olha, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele estava falando dele, abertamente para Nicodemos. Mas Nicodemos não estava entendendo. Ninguém subiu no céu, senão o que desceu do Filho do céu, Jesus. O Filho do homem que está no céu, Jesus. Ele estava falando dele para Nicodemos. E dele diz assim, ó, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, talvez você está ouvindo a nossa mensagem, que eu preguei várias vezes, como Moisés levantou a serpente no deserto, por que Moisés levantou a serpente no deserto? Quero te explicar aqui para você entender. Porque Moisés tirou o povo do Egito, Deus enviou a Moisés tirar o povo do Egito, e o povo seguiu Moisés muito tempo, e começaram a murmurar contra Moisés, e dizer: olha Moisés, nós saímos lá do Egito, estamos aqui sofrendo, está faltando água, está faltando comida, por que você tirou nós? E começaram a blasfemar contra Deus, contra Moisés. Aí Deus pegou, mandou serpente, muitas serpentes, para ali daquele lugar onde os povos estavam, ali as pessoas, e começaram a morder aqueles povos. E as pessoas começaram a morrer. E a serpente mordia e o povo morria. As pessoas que blasfemavam, estavam blasfemando, a serpente mordia e o povo morria. Aí o povo chegou até, os que sobraram, chegou até Moisés: olha Moisés, vá, ore a Deus e diga: nós se arrependimos, fala para que Deus tire essa serpente daí, para que Deus mande essa serpente embora. E o povo falaram com Moisés, mas Moisés orou a Deus, e Deus falou para ele: olha Moisés, eu não vou tirar a serpente, essa serpente eu não vou tirar daí, mas uma coisa eu posso fazer: vá lá e pegue uma serpente, faça uma serpente de bronze, e levante uma haste, tipo um poste, uma vara, um poste, para você entender melhor. Levante lá, e toda pessoa que for mordido pela serpente vai ser curado, se olhar para essa serpente de bronze que está erguida. Então Deus falou assim: cada pessoa que olhar para a serpente, eu vou curar. Ele não falou que a serpente ia curar. Ele falou assim: ó, cada pessoa que for mordido pela cobra, pela serpente, para você entender melhor, olhar para essa serpente de bronze, eu vou curar. Então Deus falou assim: eu não vou tirar a serpente, mas deixa que ela morda as pessoas. Mas cada pessoa que usar a sua fé e chegar até essa serpente de bronze, ela vai ser curada. Eu vou curar ela. Deus falou para Moisés. Aí Moisés foi lá e colocou a serpente, e as pessoas eram mordidas, chegaram, olharam para a serpente de bronze a qual Moisés tinha colocado, e as pessoas eram curadas, porque Deus curava. E era isso que Jesus estava dizendo: olha, então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava dizendo: olha, eu vou ser morto, vou ser crucificado, vou estar lá na cruz do Calvário, e cada pessoa que olhar para mim, mesmo que seja mordida pela serpente do pecado, pela serpente da embriaguez, pela serpente do vício, por tudo que se fizer, mas se essa pessoa olhar para mim de coração, se essa pessoa chegar até mim e seguir os meus mandamentos, olhar para mim, esquecer tudo no passado, não olhar para outra serpente, mas olhar para mim, que eu vou curar, eu vou dar uma nova vida. Ela não vai morrer, mas ela vai ter uma vida eterna com Jesus. Aleluia. É isso que Jesus estava dizendo ali para Nicodemo. Toda pessoa que olhar para mim, para quando eu estiver na cruz do Calvário, aceitar Jesus, o que ele queria dizer, aceitar Jesus no seu coração, fazer a vontade de Jesus, seguir a direção de Jesus, olhar para mim, olhar para Jesus que estava lá, é nós olhar para Jesus. Toda essa pessoa, ela não vai morrer, porque ela foi mordida pelo pecado, teve muitos problemas lá atrás, quantas coisas aconteceram na vida dela, quantas coisas erradas ela fez, quantos pecados praticou, eu, você, quantos pecados pratiquemos. Mas a partir da hora que nós olhamos para Jesus que está lá no céu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus lhe perdoa o nosso pecado, ele dá uma vida e vida eterna, e nós não vamos morrer, nós vamos passar dessa vida para outra com Jesus. Essa palavra que eu quero deixar para você. Aí ele diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui eu encerro a minha palavra. Eu encerro essa palavra dizendo para você: esqueça o passado, não olhe para o lado, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Está lá o nosso Jesus. A partir da hora que nós olhamos para Jesus, nós não morremos mais. Nós passamos por luta, por dificuldade, mas quando nós morrer nessa terra, nós vamos viver a eternidade com Jesus. Era isso que ele estava dizendo. Fique com essa palavra. Quero orar com você. Já esgotou o nosso tempo aqui. 17h51. Se você tem um problema na tua família, na tua vida, apresente a Deus que nós estaremos orando agora. Deus eterno, Deus amado, Deus soberano, diante de Ti mais uma vez estamos, Senhor. Eu tenho falado, Senhor, dessa palavra com teus servos, a tua serva, a qual estamos escutando essa programação, papai.
e aquelas pessoas que estão assistindo nós através do Facebook, Senhor. Eu quero, Senhor, juntar a minha fé com a fé dessa outra pessoa que está do outro lado. Eu não sei o que ela precisa, Senhor. Mas, primeiramente, eu peço perdão de tudo que eu errei, Senhor. Se eu pequei em falar, se eu pequei em pensar, Senhor. Me perdoa os meus pecados, as minhas falhas, pois a palavra nos diz que a partir da hora que nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Papai, eu já pedi o perdão para Ti, eu sei que o Senhor me perdoa meus erros, minhas falhas, porque nós somos humanos, nós somos seres, nós erramos a qualquer momento. Mas a partir dessa hora, Senhor, o Senhor tem perdoado meus pecados. Eu quero orar por essa pessoa, Senhor, eu quero levantar minha mão agora, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa que está do outro lado. Eu não sei se ela está me assistindo, está me ouvindo pelo rádio. Eu não sei o que ele, o que ela precisa, Senhor. Mas uma coisa eu sei que o Senhor conhece. O Senhor conhece o profundo no nosso coração. Eu quero orar, papai, quero repreender essa enfermidade que está assolando essa vida, Senhor. Essa pessoa que está orando junto comigo, papai. Eu quero repreender todo o mal, toda a força contrária, toda a inveja, toda a força do mal que estiver atingindo essa pessoa, papai. Esse espírito da enfermidade eu repreendo agora em nome do teu filho amado Jesus. Papai, esse espírito de morte que está assolando essa família, essa vida, essa enfermidade que está querendo tirar a vida, papai. Eu repreendo agora pelo poder do teu nome santo, Jesus. Que o Senhor venha trazer bênção, venha trazer paz nessa casa. Papai, essa pessoa que está passando financeiramente, sofrendo, papai. Papai, entra com providência nessa vida, papai. Visita a partilheira dessa pessoa que está necessitada. Abre porta de emprego, Senhor. Papai, esses papéis que essa pessoa colocou, Senhor, eu não sei onde que está, mas o Senhor sabe. Entra com providência, Senhor, segundo a tua vontade, papai. Eu oro e peço as tuas bênçãos, papai. Esse empresário que está indo à falência, papai. Eu repreendo todo o mal, toda a força contrária da vida dele ou da vida dela. E que o Senhor venha prosperar na vida dela financeiramente e espiritualmente, Senhor. E que essa pessoa possa testemunhar que só o Senhor é Deus. Papai, eu oro para esse comunicador, que Senhor que está orando do outro lado comigo, esse locutor, essa locutora, esse diretor, essa diretora, seu proprietário de rádio, Senhor. Abençoa ele, Senhor, abençoa ela, que possam prosseguir, Senhor, essa jornada enquanto o Senhor estiver presente em nossa vida, papai. Abençoa, Senhor, a cada um, te pedimos e cremos, Senhor, na misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós abençoamos a cada um que está nos assistindo, a cada um que está nos ouvindo no carro, no caminhão, no posto, parado, na internet, no celular, no computador, pela onde estiver ouvindo nós, Deus. Abençoa em nome de Jesus. Eu decreto a cura e a libertação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém, amém.